E galera, então, agora vamos fazer a complementação daquele mapa, né? A primeira coisa, mostrei lá o mapa mental na parte 1 do vídeo, né? Na verdade, isso aqui vai ser distribuído em duas partes nesse resumão, né, de potenciação e radiciação. Logicamente, a gente tem resoluções de provas, tá? A gente vai ter esse conteúdo, só que agora é o conceito na prática, em alguns exemplos, e estudar esse mapa, tá? Para darmos sequência futuramente. Então, beleza. Então, olha só. Nós temos aqui, aplique as propriedades adequadas em relação, tá, a potências. Tá? As seguintes potências aí, ó. Nós temos a multiplicação de bases iguais. Quando a gente multiplica potências com bases iguais, o que a gente faz? A gente repete a base e vamos somar os expoentes. Tá? Lembrando, tá, que potência é o quê? É base elevado ao expoente. Tá? Base e expoente. Então, base e expoente. De multiplicação de potências, mesma base, a gente repete a base e vamos somar os expoentes. Nós temos aqui, ó, 3 mais 9, aqui é 1, né? Quando não temos nada em cima, é 1. Beleza? Então, mais 1. Então, isso aqui vai ser 10 elevado a 9 mais 3 mais 1. 9 mais 3, 10, 11, 12, 13. Acabou aqui. Tá? Vamos lá. Letra B. Divisão de potência com mesma base. As bases aqui são menos 7. Menos 7. Repete o menos 7. Vou colocar o menos 7 dentro do parênteses. Lembra-se, quando a gente trabalha com potências, número negativo dentro do parênteses. Tá? Ok? Dentro do parênteses. E subtrair os expoentes. Porque é uma divisão. 8 menos 2. Então, menos 7 elevado aqui a 6. Show? Letra C. Letra C, a gente tem uma mistura aqui de multiplicação e divisão. Então, vamos fazer primeiro aqui a multiplicação. Ó, multiplicação, 12 e 12, mesma base. Então, repetir a base e vou somar os expoentes. 7 mais 5, 12. Aí vou repetir essa divisão. Divisão dividido por 12 elevado a 3. Como é uma divisão, é o mesmo raciocínio da multiplicação. A gente repete a base, só que a gente vai subtrair. 12 menos 3. Ok? 9, né? E aqui? 3 vezes 8, dentro do parênteses, elevado a 5. Isso aqui, como a gente está pedindo para aplicar as propriedades, não é resolver, encontrar o valor, tá? 3 vezes 8 elevado a 5. Vai ficar assim, ó. 3 elevado a 5 vezes 8 elevado a 5. É só para identificar que isso aqui são iguais. Então, eu posso resolver aqui dentro e elevar a 5. Então, também posso fazer separadamente. 3 elevado a 5 vezes 8 elevado a 5. Isso aqui é importante saber que pode ser utilizado em algumas simplificações. Tá ok? Então, letra E. 15 dividido por 4. É o mesmo raciocínio aqui. Vai ficar 15 elevado a 6 dividido por 4 elevado a 6. Tá? Potência de uma potência. Ou seja, a gente vai repetir a base, que é menos 8. Coloque dentro do parênteses, porque é negativo. Multiplica os expoentes. 3 vezes 9, 27. Tá? Então, tá aí o primeiro exemplo. Vamos dar sequência aí? Vamos lá. A potenciação ela veio para simplificar, tá? Diversos cálculos. Tá? Principalmente números muito grandes e números muito pequenos. E expressões muito grandes, né? Que a gente consegue, né, transformar aquela expressão muito grande, com números grandes, em potências. Como que a gente transforma esses números muito grandes em potências? Presta atenção aqui na questão. Nós temos 32 vezes 64 vezes 128 dividido por 256 vezes 4. Tá? Será que eu posso colocar todos os números numa mesma base?
Como que eu verifico isso? Então vamos aproveitar essa questão e fazer uma pequena revisão de fatoração, decompor em números primos. O 32, vou colocar tudo aqui embaixo. 32. Eu posso dividir por 2. 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. 2, 1. Então, isso aqui é a mesma coisa de 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Agora vamos fazer o 64. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2, 2, 1. Quantos 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado a 6. Agora, 128. Está crescendo isso, né? 128. Vamos colocar aqui... Vamos fazer aqui no canto, ó. 128. Por 2, 64. É praticamente a mesma coisa aqui agora, né? Mas vamos repetir aqui, ó. 2, 32 por 2, 16 por 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Se aqui é 2 a sexta, ó, aumentou mais 1, 64 foi 128, então 2 a 7. 32 aumentou para 64, ó, 2 a quinta, 2 a sexta, 2 a 7. O que está acontecendo aqui? Ó? Dobrou, 2 a 7. Tá? Agora o 256. 256 é o dobro de 128. Eu preciso fatorar? Não, seria 2 elevado a 8. Então já posso colocar aqui o seguinte, olha só. 2 a quinta vezes 2 a sexta vezes 2 a 7. E 256, 2 oitavo. Porque dobrou em relação ao que? A 128. Eu tenho que multiplicar por 2 novamente. Isso, o que acontece? Eu estou acrescentando 1 ao expoente. Então, 2 oitavos. E o 4, 2 ao quadrado, né? Bem simples, né? 2 ao quadrado. Agora eu posso simplificar tudo isso. Eu já simplifiquei. Eu transformei tudo em potência. Agora, com a mesma base, ficou fácil. Ó, multiplicação, a gente vai repetir a base e somar seus expoentes. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. Repete aqui embaixo também, que é uma multiplicação. 8 mais 2, 10. Agora nós temos que uma divisão, que é a mesma coisa. A gente vai repetir o 2, só que subtrair os expoentes. 18 menos 10, 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 é igual a 256, né? Não precisa nem fazer conta. Então, tá aí mais um exemplo. Vamos lá, mais um. Agora vamos falar um pouquinho de potência de base 10, fazendo esse exemplo. Preste atenção. Potência de base 10, ou seja, todas as bases são 10, tá? Vou ter alguns exemplos. 10 elevado a zero. Por que falamos que isso serve para qualquer potência de base zero, de expoente igual a zero? Todo número elevado a zero é igual a 1. Mas por quê? Olha, vamos fazer aqui uma demonstração rapidinha. Por exemplo, eu estou dividindo 10 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. Tá? 10 ao quadrado por 10 ao quadrado, a gente repete a base 10, que é uma divisão de potência, a mesma base, e subtraímos os expoentes. 2 menos 2 dá 10 elevado a zero. Isso aqui vai ser igual a 1. Mas por que igual a 1? Quando a gente divide números iguais, o valor é unitário, 1. Não é? 2 dividido por 2, 1. Se eu tenho 10 reais, eu quero distribuir 10 pessoas, eu vou distribuir quanto para cada um? 1. Né? Então, 10 distribuído em 10 dá 1. 20 distribuído em 20 dá 1. Então, 10 é o quadrado. Aqui, por exemplo, também, ó, 10 elevado a 1, 10 elevado a 1, né? Repete o 10, 1 menos 1, 0. Então, dá 1.
Tá? Então, todo número elevado a zero é a mesma coisa, está dividindo o mesmo número por ele. Né? 10 por 10, ok? Por isso que é igual a 1. Então, continuando aqui, 10 elevado a 1 é 10. 10 ao quadrado, 100. Por quê? 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Quando base é 10, é mais simples. Presta atenção. 10 ao quadrado. Coloco 1. Quantos zeros eu tenho aqui? 2, 0. Quantos zeros eu tenho aqui? 3 zeros. Então, 10 ao quadrado. 1, 2, 3, 4 zeros. Entenderam? 10 à quinta. 5 zeros. 10 à sexta. 6 zeros. E vai. E 10 elevado a menos 2? 10 elevado a menos 2 já é o contrário. A gente vai trabalhar com vírgula. Tá? O que acontece com 10 menos 2? Coloco 0 e vírgula. Quantas casas decimais eu tenho que ter? 2. Então, coloco um 0 e 1. Tá? É como se fosse ao contrário. Né? Estou invertendo isso. Aqui é a mesma coisa. 0, vírgula. Quantas casas decimais eu tenho que ter? 3. Então, coloca 0, 0 e a última é sempre o quê? 1. Se fosse 10 elevado a menos 5, 0, vírgula, 5 casas, ok? 1, 2, 3, 4, a última, 1. Tá ok? Então é isso. Vamos partir para mais. Agora vamos falar um pouquinho de notação científica. Então, na matemática, não é só na matemática, para disciplinas tipo química, física, né? A gente, biologia, a gente trabalha às vezes com números muito pequenos, muito grandes, tipo velocidade da luz, distância entre planetas, medidas de bactérias e aí vai, né? E a gente precisa fazer uma anotação. Você tem uma anotação para a leitura, facilitar as operações também, né? Então, como que a gente transforma um número muito grande e pequenos em formato de notação científica, tá? Lá no mapa mental eu coloquei um negócio assim. O que significa isso? A gente vai multiplicar, vai ter um fator A, multiplicando por uma potência de base 10. Esse A ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E 10 é potência, né, de base 10 elevado a um número inteiro. Então, presta atenção. Olha só. Tá? 256 mil. Quero transformar isso aqui em notação científica. Como que eu faria isso? O A ele tem que estar entre 1 e 10. Então, a gente vai verificar até onde eu posso colocar, eu vou ter que colocar uma vírgula aqui, né? Contar. 1, 2, 3, 4. Aí se eu parasse no 6, ficaria 256. Se eu parasse no 5 aqui, entre o 5 e o 6, 25,6. Né? Agora, se eu paro aqui, 2,56. Aí, ok. Eu posso trabalhar entre 1 e menor que 10. Menor que 10, 2,56. E o restante dos números? Bem, quantas casas eu andei com a vírgula ali? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai multiplicar por 10 elevado a 5. A mesma coisa aqui embaixo. Olha, o número tem que ser de 1 a 10. Bem, aqui é um número 145.600. Então, mesma coisa. Eu vou lá no 1,456, porque tem que ser menor que 10, vezes, então, 1, 2, 3, 4, 5 novamente. Tá? E a letra C? Opa, aqui já é número decimal, né? 0,0025. Tá, a mesma coisa. Eu não posso trabalhar com 25, eu vou trabalhar aqui com 2,5. Então, eu vou contar 1, 2, 3, vezes 10 elevado a 3, só que negativo. Então, olha só, a contagem da direita para a esquerda, positivo.
Quando a gente conta vírgula, esquerda para a direita, negativo. Número com vírgula, né? Número decimal, negativo. Mesma coisa aqui, ó. Vou parar em 568? Não, está muito grande. É abaixo de 10. 56? Também não. 5, né? Então, 5,68 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Menos, elevado a menos 5, né? Então, é assim que a gente representa números grandes, pequenos, em notação científica. Tá bom? Então, a gente vai resolver alguns problemas aí, questões de próprio Enem, alguns vestibulares, para a gente ver como funciona isso na prática em breve, tá bom? Lembrando que essa aula aqui é um resumão, tá? De potenciação, que está lá no mapa mental, numa aula anterior, e vou falar também de radiciação, que é o próximo tópico. Vamos lá. Será no próximo vídeo, tá ok? Então, até o próximo.